E aí, como eu trouxe um exemplo, pedido de terceiros. Deu para entender? Até aqui? Tá dando para entender, né? Perfeito. Ó, são elementos da desistência voluntária. O indivíduo tem que iniciar a execução. Tem que iniciar a execução. Iniciou a execução, aí aí iniciou a execução. Estou sabendo agora. Pode ser tentativa, pode ser desistência, pode ser arrependimento. E aí a gente vai observando cada aspecto para distinguir cada uma delas, tá? 2. A consumação por a consumação ou a não consumação, né? A não consumação se dá por circunstâncias inerentes à vontade do agente. Tá? O dolo do indivíduo é um dolo abandonado. Ele abandona o dolo de matar o sujeito, tá? Então, tem a ver com a vontade dele. Quais as consequências disso, da desistência voluntária? A punição do agente se dá apenas pelos atos já praticados. Se ele partiu que foi para matar o indivíduo, mas desistiu, ele só vai responder por lesão corporal. Se tiver lesão corporal. Né? E aí, segue o jogo, tá bom? Arrependimento eficaz. Arrependimento eficaz. Também chamado de resipicência. Não sei se você já tinha ouvido falar nesse nome, né? A gente vê muito, arrependimento eficaz, mas resipicência. Resipicência é sinônimo de arrependimento eficaz. Resipicência, palavra de origem, sua etimologia é do latim, ela tem muito a ver com a ideia religiosa, né? O pecador que se arrepende de seus pecados e tenta se emendar ali, é o cara que começou a cometer um crime e se arrependeu. Essa ideia de arrependimento mesmo. Essa própria ideia aqui de resipicência, tá? Arrependimento eficaz. Ocorre quando os atos executórios já foram todos praticados. Porém, um agente decidindo recuar na atividade delituosa ocorrida desenvolve nova conduta com o objetivo de impedir a produção do resultado da consumação. Então, perceba, o indivíduo efetuou os 6 disparos contra a vítima caiu lá, está agonizando, ele acertou 2 tiros na vítima, e a vítima está lá agonizando. Se a vítima ficasse lá, iria morrer, mas ele se arrepende e diz, não, pega a vítima, leva para o hospital, e a vítima é socorrida e não morre. Pronto. É um arrependimento eficaz. Ele tomou atitudes que impediram com que o resultado se produzisse, tá? E aí, o cabimento é o quê? Só em crimes materiais, né? Só em crimes materiais. Que um crime que exige um resultado naturalístico, né? Se não tiver um resultado naturalístico, não tem como ele impedir esse resultado ali. Né? Quais os requisitos? Quais os requisitos? Voluntariedade e eficácia. Tanto para lá, para a desistência, quanto para cá, para o arrependimento eficaz. Tem que ter voluntariedade. Por quê? Se ele socorrer a vítima porque está sendo obrigado pela polícia, porque está sendo obrigado por transeuntes, enfim, não tem voluntariedade. Aí eu vou estar falando de tentativa, tá? Tem que ter voluntariedade aqui. E tem que ser eficaz. Não adianta ele deu 2 tiros nas vítimas, eita, me arrependi, não deveria ter matado, não. Bota no carro, só corre para o hospital. Mas lá no hospital a vítima morre, é homicídio consumado. É homicídio consumado, acabou-se. Então, tem que ser eficaz para impedir o resultado. Tá certo? Então, quais os requisitos? Voluntariedade e eficácia. Para a gente poder diferenciar aí bem mesmo, ó. Diferenciar desistência voluntária e arrependimento eficaz. Coloco lado a lado aí os pontos para você observar bem, tá? Ó. Desistência voluntária está no artigo 15, na primeira parte. E o arrependimento eficaz está no artigo 15, na segunda parte. Previsão legal é essa daí. É uma espécie de tentativa abandonada, a tentativa voluntária. O arrependimento eficaz também é uma espécie de tentativa abandonada. Exige voluntariedade e eficácia, exige voluntariedade e eficácia. Imagina um indivíduo que dá 2 tiros, poderia continuar efetuando disparo, mas não quero matar esse bicho, não. Vou embora. Ele vai embora, mas a vítima fica lá e morre. É consumado o delito. Não tem que ter eficácia também. Bom, ocorre durante a execução, isso aqui é o principal ponto, tá? Na desistência voluntária, ele desiste durante a execução. O arrependimento eficaz, ele ocorre após a execução. Ele já realizou a execução e agora ele socorre a vítima, por exemplo. Ele ocorre após a execução. Na desistência voluntária, o agente abandona o seu dolo antes de esgotar os atos executórios. No arrependimento eficaz, o agente esgota os atos executórios, mas consegue impedir o resultado. Distinção. Na desistência voluntária, o crime não se consuma por circunstâncias inerentes à vontade do agente, idem, né, para o arrependimento eficaz. Enquanto as consequências dos 2 institutos, ó, pune-se pelos atos já praticados, tanto a desistência voluntária quanto o arrependimento eficaz. Pune-se também pelos atos já praticados.
Cara, isso aqui, você pega esse resumozinho aqui, você imprime material, aí você coloca assim no seu quadro. Você lê isso antes da prova, semana antes da prova, você vai conseguir diferenciar bem, não vai ter confusão nenhuma e vai conseguir matar as questões de boa, tá? Pessoal, para a gente seguir nesse último ponto aqui, né, nesse assunto. Arrependimento posterior. Arrependimento posterior. Lembre-se que a gente já falou de tentativa, arrependimento eficaz, licença voluntária e agora vamos falar de arrependimento posterior, tá? Não confunda os institutos. Ó, arrependimento posterior. Trata-se de um comportamento pós-delitivo e positivo em que o agente, depois de ter consumado o crime, por ato voluntário, depois do delito, ele por ato voluntário, repara o dano ou restitui a coisa com o fim de restaurar a ordem perturbada. Nesses casos, a lei recompensa o criminoso com a diminuição de sua pena. Tá? A gente tem a previsão do arrependimento posterior no artigo 16 do Código Penal. Né? Nos crimes cometidos sem violência ou sem grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Perceba que no arrependimento posterior é o mesmo benefício lá da tentativa, né? De 1 a 2 terços, certo? Agora perceba o seguinte. Eu tenho um momento para realizar isso, que é o quê? Após o delito e vou até o recebimento da denúncia, ou da queixa-crime, né? Da peça acusatória, para ele poder se arrepender e restituir a coisa, tá? Segundo ponto que a gente tem que observar é sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, se tem violência à coisa, isso não impede a aplicação do arrependimento posterior. Por exemplo, o indivíduo que, para subtrair uma bolsa dentro do carro, ele quebra o vidro do carro. Mas depois ele se arrepende e restitui. Restaura o vidro, manda pagar outro vidro, devolve a bolsa, né? Os pertences e tal. Tá? Então, perceba que não é violência em relação à coisa, é violência em relação à pessoa. Tá? Perceba isso. Ó. Pronto, deu para entender isso aí, né? Tranquilo. Veja só. A doutrina chama o arrependimento posterior de ponte de prata. Ponte de prata do direito penal. Enquanto a desistência voluntária e arrependimento eficaz é ponto de ouro, ponto de prata refere-se ao arrependimento posterior. Quais os requisitos do arrependimento posterior? Ó, o crime ele tem que ser cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, em relação à pessoa. Tá? E se for um crime culposo, Anderson? Perfeito, é possível. Anderson, e o arrependimento posterior ele só se aplica a delitos patrimoniais? Não, ele se aplica a qualquer delito que com ele seja compatível. Tanto é que ele está na parte geral do Código Penal, então aplica-se para toda a parte especial do Código Penal, desde que o crime seja com ele compatível. Ó, a reparação do dano, tem que ter a reparação do dano ou restituição da coisa, tá? Tem que ser até o recebimento da denúncia ou da queixa e por ato voluntário do agente. Não pode o cara, por exemplo, que subtraiu uma bike, a polícia encontrou, prendeu e fez ele voltar para devolver a bike lá. Não, isso aí não tem voluntariedade, né? Isso não tem voluntariedade. Qual a natureza jurídica do arrependimento posterior? Trata-se de uma causa obrigatória de redução de pena, tá? De 1 a 2 terços. Trata-se de uma causa obrigatória de redução de pena. É a natureza jurídica. Na dosimetria da pena, o juiz vai reduzir a pena do indivíduo de 1 terço a 2 terços. Perfeito? Ó. Só estou acelerando aqui, porque daqui a pouco começa a aula de raciocínio lógico. Eu estou correndo aqui para a gente ver tudo aqui, né? Mas se tiver dúvida, ficar na dúvida aí, vocês se interrompem e a gente dá um prazo aqui e responde, tá? Ó. Jurisprudência importante, importantíssima para a nossa prova. E eu quero que você acompanhe comigo a leitura, tá bom? Faça isso, faça esse exercício ativo, tá bom? Ó. Esta Corte possui firme entendimento de que, para que seja possível aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 16, faz necessário que o crime praticado seja patrimonial ou possua efeitos patrimoniais. Ponto 2. Inviável o reconhecimento do arrependimento posterior na hipótese de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Você não tem como é que você vai reparar a vida? Não tem como. Se você ressuscitasse lá, né, a vítima, tocasse a gaita,
Igual o Nota Compadecida. Toca a gaita, a vida ressuscitar, só se fosse. Então, não cabe o arrependimento posterior. Né? Não cabe o arrependimento posterior no caso de homicídio culposo na direção do veículo automotor. Embora os familiares da vítima possam fazer ali um acordo com o acusado, não cabe arrependimento posterior, certo? E aqui, para a gente poder, mais uma vez, cumprir naquele papel de te ajudar a organizar a matéria para você revisar. Trago tudo em tabelas aí para você. Realmente, pega o material lá, imprime e coloca lá coloca aqui na tela do celular para você ficar olhando. Tira a foto do namorado, tira a foto da namorada e bota essa tela aqui. Ó. Então, quando você olhar o celular, tá lá essa tabela, né? Faz isso aí, né? Aí, veja só. Desistência voluntária, ela é chamada de ponto de ouro. Arrependimento é ponto de ouro. Tá falhando aqui minha caneta, peraí. Assim, arrependimento de ponto de ouro. Arrependimento eficaz é chamado de ponto de ouro. Arrependimento posterior é chamado de ponto de prata, tá? O arrependimento é a desistência voluntária. Previsão legal no artigo 15, primeira parte. Arrependimento posterior no artigo 15, primeira parte, né? Tudo é qualificada. Aliás, segunda parte aqui, que eu botei primeira parte. Arrependimento posterior. Artigo 16 do Código Penal. Natureza jurídica. Causa de extinção da punibilidade e causa de extinção da punibilidade. Né? Embora haja divergência nos dois pontos, tá? Acerca da desistência voluntária e acerca do arrependimento eficaz. Já o arrependimento posterior é a causa de diminuição de pena. Tá bom? Qual o momento que ocorre? Isso aqui é o mais importante, pessoal. Identificar quando é que ocorre cada um deles, tá? Eita, valeu, Diandra. Deu as caras aí. Igual a câmera aí, tá com a gente aqui na telinha. Vamos lá, vamos lá. Ó, desistência voluntária. Qual momento que ocorre? O agente abandona o intento antes de esgotar os atos executórios. No arrependimento eficaz, ele abandona o intento depois de esgotar os atos executórios. Né? Já no arrependimento posterior se dá depois da consumação. Depois da consumação, certo? Quanto à consumação, a desistência voluntária, ela se dá por circunstâncias inerentes à vontade do agente. No arrependimento eficaz, por circunstâncias inerentes também à vontade do agente. E aqui, há a consumação do crime. Há a consumação do crime. Porque ela só ocorre após a consumação do delito. Fechou? Ó, qual a consequência? Qual a consequência? Desistência voluntária, o agente só responde pelos atos já praticados. No arrependimento posterior, também só responde pelos atos já praticados. E no arrependimento eficaz. No arrependimento posterior, há uma redução de pena de 1/3 a 2/3. Essa tabelinha eu trouxe, na verdade, para você revisar. Depois você pega e dá uma revisação na tabelinha que você já faz aqui, tem um resumo de todo o conteúdo da aula. Ó, vamos aqui para questões. Para finalizar, 5 minutos de questões. Bora, responda essa questão aí para mim, por favor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem arrisca essa daí? Questão da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, viu? Aquele minutinho para você tentar responder. Até você que está em casa, que está sendo gravado. Dá um pause aí e responde. Tá? Cássio, com a intenção de matar Patrício, efetua disparo de arma de fogo em sua direção, que atinge seu braço e o faz cair no chão. Enquanto caminha na direção de Patrício para efetuar novo disparo, Cássio percebe a aproximação de policiais e se evade do local, deixando Patrício apenas com um ferimento no braço. Considerando os fatos narrados, Cássio deverá responder pelo crime de homicídio tentado, né? No caso, tentativa de homicídio, tentativa de homicídio com diminuição de desistência voluntária. Só quem está aí respondendo letra A, fechou. Exatamente. Mais uma vez, deixaram o tio muito feliz. O tio muito feliz. Ó, perceba que por que ele desistiu de continuar no intento? Porque apareceram, e perceberam a pressão de policiais, tá? Então não teve voluntariedade. Se não teve voluntariedade, eu não posso falar em desistência voluntária. Desistência voluntária eu não posso falar. Não teve voluntariedade, eu também não posso falar de arrependimento eficaz. Não posso falar de arrependimento eficaz. Não, só sobraria o quê? Tentativa de homicídio. Vocês estão deixando o tio muito feliz mesmo. Ó, outra questão. Vamos treinar. Responda essa questão para o tio, por favor. Questão do CESP, 2021 também. Caracteriza-se o arrependimento eficaz. Caracteriza o arrependimento eficaz aquele no qual o agente, voluntariamente, repara o dano ou restitui a coisa até o recebimento da denúncia.
Vamos lá. E aí? Respondam. Mais alguém? Na dúvida? Exatamente, exatamente. Veja só. Ó, arrependimento faz aquilo no qual a gente, voluntariamente. Até aqui, beleza. É voluntariamente. Mas ele repara o dano, restitui a coisa, não. Não é arrependimento eficaz. É arrependimento posterior. Preste atenção, é isso que eu digo. Naquele momento da ansiedade da prova, você sabe o conteúdo. Aí lê rápido. Aí, tipo, arrependimento eficaz, era arrependimento posterior, muda só uma palavrinha, caiu no pega. Caiu na pegadinha e você perdeu uma questão, tá? Questão errada. Perfeito? Vocês estão me deixando muito feliz. De verdade, estão deixando o tio feliz aqui. Ó, vamos lá. No que tange a consumação e a tentativa, julgo o item a seguir. O crime omissivo próprio ou puro, de acordo com a doutrina, não admite a tentativa. E aí? O que é que vocês me dizem? O que é que vocês me dizem? O que é que a Abdias responde aí? Isabel, Raíra? O que é que vocês respondem? Vamos lá. O crime omissivo próprio ou puro, de acordo com a doutrina, não admite tentativa. Lembra daquele mnemônico, Chope? Lembra daquele mnemônico? É hora de utilizá-lo. Kalina, dizendo que é certo. Raíra dizendo que é certo. Isabel dizendo que é certo. Ó, a resposta, gente, é certo mesmo, está correto. Crime omissivo próprio ou puro não admite tentativa, mas o omissivo impróprio ou comissivo por omissão admite a tentativa, tá? Então, só ficar ligado também para não cair nessa pegadinha, tá certo? Crime omissivo próprio não admite tentativa, mas o crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão admitiria, tá certo? E aqui eu deixo para vocês, já que daqui a 5 minutinhos o professor de Raciocínio está chegando, eu já deixo aqui, né, uma mensagem para vocês, apesar de toda a dificuldade que a gente tem na vida de concurseiro, se mantenha firme, resiliente, que vai dar tudo certo, se Deus quiser, tá? Confie, confie. A gente passa durante o processo aí de preparação, é normal às vezes não se sentir preparado, tá? Mas a gente vai se preparando a cada momento, a cada dia, tal, de maneira leve, né? Tentar retirar o peso, essa questão, a obrigação de, eu sou obrigado a isso aqui. Calma. Manter o coração leve, tudo de boa, né? Os resultados virão, com certeza, né? E toda dificuldade que a gente está passando valerá a pena, né? Os fortes são forjados na adversidade. Fica aí a mensagem. Só alguma dúvida? Se tem alguma dúvida? Algum feedback? Querem comentar alguma coisa? Eita, valeu. Isabel tá dizendo aqui que é top demais. Que bem Pernambuco, né? Né?